Por que algumas pessoas conseguem dominar completamente as redes sociais, enquanto outras permanecem invisíveis, mesmo criando conteúdo de qualidade? Qual é o segredo sombrio que separa os influenciadores de sucesso daqueles que são constantemente ignorados? A resposta está em dados que a maioria prefere ignorar. Um estudo revelou que CEOs com traços maquiavélicos ganham em média 1,64 milhões de dólares a mais anualmente do que seus colegas mais éticos. Na era digital, essa mesma dinâmica se replica nas redes sociais, onde os jogadores mais astutos não apenas compreendem as regras do jogo, mas as manipulam a seu favor. Maquiavel sorriria ao ver como o mundo digital validou suas teorias mais controversas sobre poder e influência. Em 2025, 92% dos stakeholders esperam que marcas e criadores tenham presença digital estratégica. Mas aqui está a verdade incômoda. A maioria dos influenciadores de sucesso opera verdadeiras operações de manipulação psicológica e você está prestes a descobrir exatamente como eles fazem isso. Hoje, vou revelar as 5 regras sombrias de poder que separam os jogadores de elite daqueles que permanecem eternamente overlooked. Estas não são técnicas de marketing convencionais. São estratégias psicológicas profundas, testadas por pesquisas científicas e aplicadas pelos manipuladores mais eficazes do mundo digital. Prepare-se para uma jornada pelos aspectos mais sombrios da influência online. Agora vamos ver o que realmente separa os poderosos dos esquecidos nas redes sociais. Mas antes de revelarmos essas regras, você deve entender que o primeiro princípio é o mais contraintuitivo de todos, porque desafia tudo o que você acredita sobre generosidade. A primeira regra sombria é talvez a mais contraintuitiva de todas. Para se elevar, você deve primeiro elevar os outros, mas não da maneira altruísta que você imagina. Estou falando da alavancagem de compensação, uma estratégia maquiavélica que transforma generosidade aparente em poder real. Um estudo da Universidade da Flórida descobriu algo perturbador. Indivíduos que conscientemente elevam o status de outros em suas redes conseguem aumentar sua própria influência em até 340%. A mecânica é diabolicamente simples. Quando você promove estrategicamente outras pessoas, você não está sendo generoso. Você está criando uma rede de débito psicológico. Mas espere. Você já fez isso sem perceber? Lembra daquela vez que você elogiou o trabalho de alguém e eles começaram a te notar mais? Isso não foi bondade. Foi estratégia inconsciente. Agora, vamos torná-la consciente. Pense assim. Toda vez que você destaca o trabalho de alguém, comenta positivamente em seus posts ou compartilha seu conteúdo, você está fazendo um depósito em uma conta bancária emocional. Mas aqui está o truque. Você não faz isso indiscriminadamente. Você escolhe pessoas com potencial de crescimento, pessoas que ainda não atingiram seu pico de influência. Na prática, isso significa identificar criadores emergentes em sua área e tornar-se uma voz consistente de apoio. Não para todos, mas para aqueles estrategicamente posicionados para ascender. Quando eles crescem, você cresce junto. Quando eles se tornam influentes, você já está em sua rede íntima. É uma operação de investimento em capital social. Mas há uma camada mais profunda nesta estratégia. Ao elevar outros publicamente, você sinaliza para seus seguidores que possui discernimento e generosidade, qualidades que aumentam sua própria autoridade percebida. É um jogo psicológico onde você ganha em todas as frentes.
Constrói uma rede poderosa, melhora sua reputação e cria obrigações implícitas. Os CEOs mais bem-sucedidos utilizam exatamente essa abordagem. Eles mentoram publicamente talentos emergentes, não por bondade, mas porque sabem que essa exposição os posiciona como kingmakers, pessoas com poder de fazer e desfazer carreiras. Agora que você compreende como transformar generosidade estratégica em poder real, chegamos a uma verdade ainda mais perturbadora. A segunda regra sombria revela como a percepção de autoridade pode ser mais poderosa que a autoridade real. Bem-vindos ao mundo da ilusão de autoridade, onde credenciais são menos importantes do que a capacidade de curadorar conhecimento de forma estratégica. Dados de 2025 mostram que conteúdo curado por figuras percebidas como autoridades gera 200% mais engajamento do que o mesmo conteúdo compartilhado por fontes desconhecidas. O segredo não está em saber tudo, mas em parecer que você sabe tudo o que importa. A estratégia funciona assim: você se torna um filtro especializado de informação. Não precisa criar conhecimento original, precisa identificar, selecionar e apresentar o conhecimento mais relevante antes dos outros. Isso significa monitorar constantemente pesquisas, tendências e insights de múltiplas fontes, depois sintetizar essas informações de forma acessível e oportuna. Imagine isso. Você vê uma pessoa compartilhando insights brilhantes todos os dias. Você começa a pensar, essa pessoa é um gênio. Mas a verdade, ela apenas sabe onde procurar melhor que você. É como ter uma biblioteca particular, enquanto outros procuram no Google. O que isso significa na prática? Você se torna a pessoa que sempre sabe sobre os últimos estudos, as últimas tendências, as últimas polêmicas antes que elas explodem. Você não descobriu essas informações. Você as encontrou primeiro e as apresentou melhor. Há influenciadores que construíram impérios inteiros baseados nessa estratégia. Eles não são especialistas originais, são especialistas em encontrar e reembalar especialização. Eles criam a ilusão de que são fontes primárias de conhecimento, quando, na realidade, são agregadores extremamente eficientes. A ilusão de autoridade também envolve dominar a linguagem do expertise. A ilusão de autoridade também envolve dominar a linguagem do expertise. Você aprende a falar com a confiança de alguém que passou anos estudando um assunto, mesmo que seu conhecimento seja amplamente baseado em pesquisa intensiva recente. É sobre projetar competência através de vocabulário preciso, referências estratégicas e timing perfeito. Mas aqui está onde a manipulação se torna mais sutil. Online, sua qualificação real importa menos do que sua habilidade de parecer qualificado. Personas digitais são construções cuidadosas e a autoridade percebida pode ser fabricada através de curadoria consistente e apresentação estratégica. O que isso significa para a manipulação de audiências? Significa que você pode influenciar pessoas a aceitar suas perspectivas não porque você é necessariamente o mais qualificado, mas porque você se posicionou como o mais confiável filtro de informação em seu nicho. Mas dominar a percepção de autoridade é apenas preparar o terreno. O que vem a seguir revela como essa autoridade fabricada se transforma em controle real das emoções humanas. Prepare-se, porque estamos prestes a entrar no território mais sombrio. O que vem a seguir vai contra tudo que você aprendeu sobre ética digital, mas funciona. A terceira regra sombria é onde entramos em território verdadeiramente controverso, o motor de manipulação emocional.
Esta estratégia explora uma verdade desconfortável sobre como o conteúdo realmente viral funciona. Ele raramente é o melhor conteúdo, mas quase sempre é o mais manipulativamente eficaz. Algoritmos de redes sociais são projetados para maximizar engajamento, não qualidade. E o que gera mais engajamento? Conteúdo que provoca reações emocionais intensas, medo, raiva, indignação, surpresa extrema. Estas emoções fazem as pessoas pararem de scrollar, comentarem impulsivamente e compartilharem sem pensar. Você já sentiu aquela raiva instantânea ao ler um comentário provocativo? Parabéns, você acabou de experimentar engenharia emocional em ação. Agora, imagine ter o poder de criar essa reação nos outros, mas de forma calculada. Pesquisas mostram que conteúdo que explora gatilhos morais emocionais gera entre 10 a 20% mais engajamento do que conteúdo puramente informativo. Mas aqui está o segredo sombrio. Os manipuladores mais eficazes não apenas reconhecem esses gatilhos, eles os fabricam deliberadamente. Pare um momento. Você está percebendo o padrão? Enquanto você está tentando criar conteúdo autêntico, outros estão literalmente programando suas emoções. A estratégia envolve 3 componentes: identificação de vulnerabilidades, amplificação emocional e direcionamento psicológico. Primeiro, você identifica quais temas geram reações mais viscerais em seu nicho. Depois, você enquadra seu conteúdo de forma a amplificar essas reações. Finalmente, você direciona essas emoções intensificadas em direção aos seus objetivos. Por exemplo, um criador de conteúdo sobre produtividade pode deliberadamente enquadrar técnicas simples como segredos que a elite não quer que você saiba. Não é sobre a técnica em si, é sobre criar indignação contra uma elite imaginária e posicionar o conteúdo como revelação exclusiva. O mais perturbador é que essa manipulação funciona mesmo quando as pessoas têm consciência dela. Nossos cérebros estão programados para responder a gatilhos emocionais antes que nossa racionalidade possa intervir. É neurociência básica sendo explorada em escala industrial. Influenciadores experientes desenvolvem um arsenal de gatilhos emocionais específicos para suas audiências. Eles sabem exatamente quais palavras, quais enquadramentos, quais contextos vão gerar as reações mais intensas. É uma forma de engenharia emocional. Mas há uma linha ainda mais sombria nesta estratégia. Alguns criadores deliberadamente polarizam suas audiências, criando conflitos artificiais que garantem engajamento constante. Eles não estão interessados em resolver problemas. Estão interessados em perpetuar tensões que mantêm as pessoas voltando. Mas tudo que vimos até agora é apenas superfície. A próxima regra é tão psicologicamente sofisticada que a maioria nem percebe quando está sendo aplicada contra eles. Chegamos à regra mais psicologicamente sofisticada e potencialmente perigosa, o espelhamento estratégico. Esta é uma operação de manipulação em massa que todo influenciador de sucesso executa, consciente ou inconscientemente. É aqui que a influência se transforma em verdadeira engenharia psicológica. A pesquisa sobre personalidades da tríade sombria, narcisismo, maquiavelismo e psicopatia revela algo inquietante. Indivíduos com essas características são significativamente mais bem-sucedidos em posições de liderança e influência, não apesar de seus traços manipulativos, mas por causa deles. O espelhamento estratégico funciona assim.
Você não projeta sua personalidade real, você projeta uma versão cuidadosamente construída de si mesmo que reflete os desejos, medos e aspirações de sua audiência. É uma operação de falsa rapport em escala industrial. É como ser um camaleão digital, mas com um propósito. Você já notou como alguns influenciadores parecem falar diretamente com você? Como se eles te entendessem perfeitamente. Não é acaso, é espelhamento estratégico em ação. Todo influenciador bem-sucedido está executando alguma versão desta operação. Eles estudam minuciosamente suas audiências, não apenas demograficamente, mas psicograficamente. Eles entendem os valores, as inseguranças, os sonhos e os ressentimentos de seus seguidores. Depois, eles constroem personas que espelham e validam essas características. Aqui está o aspecto mais manipulativo. O espelhamento não é sobre autenticidade, é sobre utilidade estratégica. Você não está sendo você mesmo, você está sendo a versão de você mesmo que sua audiência mais quer ver e seguir. Aqui está o que é realmente perturbador. Você provavelmente está sendo espelhado neste exato momento por alguém que segue online, e você nem percebe. Na prática, isso significa adaptar não apenas seu conteúdo, mas sua linguagem corporal, suas referências culturais, seus valores expressos, até mesmo suas vulnerabilidades aparentes para maximizar conexão emocional. É acting profissional disfarçado de autenticidade. Lembre-se do princípio de compensação que discutimos no início. Agora vemos como ele se integra com o espelhamento. Você eleva outros que sua audiência admira. Você expressa valores que sua audiência considera importantes. Você demonstra inseguranças que sua audiência reconhece como próprias. O resultado é uma ilusão de intimidade. Sua audiência sente que você os entende profundamente, que você é como eles, que você está do lado deles. Mas essa conexão é arquitetada, não orgânica. É o resultado de análise psicológica sistemática e adaptação estratégica. O aspecto mais perturbador é que essa operação de espelhamento pode se tornar tão sofisticada que até mesmo o manipulador perde o senso de sua identidade original. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias construções. Achou que isso era intenso? Espere até descobrir como os verdadeiros mestres não apenas seguem o jogo, eles reescrevem as regras completamente. A quinta e mais sofisticada regra sombria é a matrix de controle de informação. Aqui saímos do território da simples manipulação e entramos no realme do controle sistêmico. Esta é a diferença entre perseguir algoritmos e dominar o fluxo narrativo completo. Jogadores de poder reais não correm atrás de tendências, eles criam as condições que fazem suas mensagens se tornarem tendências. É a diferença entre reagir ao sistema e controlar o sistema. A estratégia funciona através do que pesquisadores chamam de manipulação algorítmica consciente. Ao invés de simplesmente otimizar para métricas existentes, você entende profundamente como algoritmos processam sinais de engajamento, timing e relevância, depois constrói operações coordenadas para explorar essas mecânicas. Na prática, isso significa orquestrar ondas de engajamento através de múltiplas plataformas simultaneamente. Você não posta conteúdo isoladamente, você cria campanhas integradas onde cada peça de conteúdo amplifica e direciona a atenção para outras peças. É engenharia de attention flow. Pense em Elon Musk tweetando sobre Dogecoin. Um tweet, múltiplas plataformas explodem, mercado reage, mídia responde.
tudo orquestrado. Ele não está seguindo tendências, está criando o tsunami e surfando nele. Mas há uma camada mais profunda, controle de timing narrativo. Mestres desta regra não apenas escolhem o que dizer, mas quando dizer, em que ordem dizer e como espaçar revelações para maximizar impacto psicológico. Eles entendem que a atenção é um recurso finito que pode ser direcionado estrategicamente. Pense assim, enquanto você posta quando tem inspiração, eles postam quando sua audiência está mais vulnerável psicologicamente. É ciência comportamental aplicada. Por exemplo, ao invés de revelar todas as suas ideias de uma vez, você cria séries conectadas onde cada peça gera antecipação para a próxima. Você controla o fluxo de informação para manter sua audiência em um estado constante de curiosidade satisfeita, mas nunca completamente saciada. Há influenciadores que operam verdadeiros cronogramas de revelação psicológica. Eles sabem exatamente quando introduzir novos conceitos, quando aprofundar ideias existentes, quando criar polêmicas estratégicas e quando oferecer resoluções satisfatórias. É storytelling weaponizado. O aspecto mais avançado desta matriz é a capacidade de influenciar não apenas o comportamento de sua audiência direta, mas o comportamento de outras pessoas na sua área. Você se torna um marcador de tendências, alguém cujas escolhas de conteúdo influenciam as escolhas de outros criadores. Quando você domina a matrix de controle de informação, você não está apenas construindo uma audiência, você está construindo uma esfera de influência. Outras pessoas começam a reagir às suas iniciativas, a responder aos seus enquadramentos, a orbitar ao redor da narrativa que você estabelece. Espere, você realmente acha que paramos aqui? As duas técnicas que vou revelar agora são usadas apenas pelos manipuladores de elite. São tão eficazes que podem ser perigosas. Para aqueles prontos para técnicas verdadeiramente avançadas, temos duas regras bônus que representam o ápice da manipulação digital: triangulação e blindagem de reputação. Estas estratégias são usadas exclusivamente por manipuladores de elite que operam em níveis de sofisticação que a maioria nem consegue reconhecer. A triangulação é uma operação de divisão e controle aplicada a comunidades online. Ao invés de tentar agradar todos, você deliberadamente cria facções dentro de sua audiência que competem pela sua aprovação. É uma versão digital das táticas de divide et impera, de Maquiavel. É como ser o técnico de dois times que competem entre si. Ambos os times acham que você torce por eles, mas você só quer um jogo emocionante que todos assistam. No digital, essas torcidas são suas diferentes facções de seguidores. Funciona assim: você identifica pontos de tensão natural dentro de sua comunidade. Diferentes filosofias, diferentes backgrounds, diferentes objetivos. Depois, você alimenta sutilmente essas tensões através de conteúdo que favorece alternadamente cada facção. O resultado é uma audiência que está constantemente engajada em debates internos, mas sempre centrados ao redor de sua figura. Você quer um exemplo real? Pense no último influenciador polêmico que segue. Aposto que existem dois grupos de seguidores constantemente defendendo lados opostos. Você quer um exemplo real? Pense no último influenciador polêmico que segue. Aposto que existem dois grupos de seguidores constantemente defendendo lados opostos, mas sempre defendendo ele. O brilhante desta estratégia é que cada facção acredita que você está secretamente do lado deles. Eles competem para provar sua lealdade, para defender você contra críticas, para interpretar suas mensagens de forma favorável.
Você se torna simultaneamente o mediador e o beneficiário do conflito. Mas a triangulação exige timing perfeito e controle emocional absoluto. Você precisa alimentar conflitos sem nunca aparecer como instigador. Precisa favorecer lados alternadamente sem parecer inconsistente. É manipulação de alta precisão. A segunda regra bônus é ainda mais sofisticada: blindagem de reputação. Esta é uma operação proativa de defesa que jogadores inteligentes implementam antes de precisarem dela. É sobre construir sistemas de proteção que tornam ataques à sua reputação não apenas ineficazes, mas contraproducentes. A blindagem funciona através de múltiplas camadas. Primeiro, você cultiva uma rede de aliados estratégicos que têm interesse investido em sua reputação. Segundo, você documenta meticulosamente sua versão dos eventos controversos antes que eles se tornem controversos. Terceiro, você desenvolve narrativas alternativas para seus pontos fracos antes que adversários os explorem. Mas o aspecto mais maquiavélico da blindagem de reputação é o que chamamos de controvérsias controladas. Jogadores verdadeiramente inteligentes ocasionalmente criam suas próprias polêmicas menores para inocular-se contra polêmicas maiores. Eles controlam o timing e o contexto de suas exposições negativas. Por exemplo, você pode deliberadamente revelar uma vulnerabilidade ou erro menor em um momento estratégico, cercado por contexto que gera simpatia ao invés de crítica. Isso esgota o apetite público por escândalos relacionados a você e estabelece uma narrativa de transparência e crescimento pessoal. Jogadores de elite também praticam o que chamamos de redistribuição de culpa antecipada. Eles identificam aspectos problemáticos de suas indústrias ou nichos. Depois, se posicionam como críticos conscientes desses problemas antes que outros os apontem como participantes. Essas regras bônus representam o nível mais alto de manipulação digital, operações que requerem anos para dominar e que são praticadas apenas por aqueles que veem influência como uma forma de arte estratégica. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Conhecer essas regras é apenas 10% do processo. Os outros 90% estão no que vou revelar agora sobre implementação real. Conhecer essas regras sombrias é apenas o começo. A verdadeira diferença entre manipuladores amadores e profissionais está na implementação sistemática e na proteção pessoal. Vou compartilhar o framework prático que permite aplicar essas estratégias sem perder sua integridade psicológica. Primeiro passo: mapeamento de rede estratégico. Antes de aplicar qualquer regra, você precisa mapear meticulosamente sua paisagem de influência atual. Isso significa identificar todos os players importantes em seu nicho, entender suas relações e localizar oportunidades de alavancagem. Pense nisso como inteligência de mercado aplicada a relações humanas. Crie uma matriz onde você lista influenciadores por nível de poder, acessibilidade e alinhamento com seus objetivos. Identifique aqueles que se beneficiariam de elevação estratégica, aqueles que poderiam se tornar aliados valiosos e aqueles que representam ameaças potenciais. Este mapeamento informa todas as suas outras estratégias. Agora vem a parte que separa os sonhadores dos conquistadores. A maioria vai assistir isso e não fazer nada. Você vai ser diferente, porque o que vou mostrar agora é como os verdadeiros players transformam conhecimento em poder real. Segundo passo: estudo algorítmico sistemático.
Dedique tempo a entender não apenas como usar plataformas, mas como elas funcionam internamente. Isso significa estudar documentação técnica, analisar padrões de engajamento e experimentar com diferentes variáveis para entender o que realmente impulsiona a visibilidade. Terceiro passo: construção de sistema de defesa. Antes de implementar qualquer estratégia ofensiva, construa seus sistemas de proteção. Isso inclui diversificação de plataformas, documentação de suas posições e evolução de pensamento, e cultivação de uma rede de apoio que pode atestar seu caráter quando necessário. Quarto passo: implementação gradual e testagem. Não implemente todas as regras simultaneamente. Comece com estratégias de menor risco, como alavancagem de compensação e curadoria de autoridade. Teste, refine, depois gradualmente incorpore técnicas mais sofisticadas. Quinto passo: monitoramento de integridade pessoal. Esta é talvez a parte mais importante. Estabeleça sistemas para monitorar seu próprio bem-estar psicológico durante este processo. Manipulação constante pode corroer sua capacidade de formar relacionamentos autênticos e manter perspectiva saudável. Considere o caso da conspiração CeraVe, onde uma marca conseguiu parecer grassroots enquanto orquestrava uma campanha viral massiva. Ou a operação de psicologia reversa de Oslo, onde críticas aparentemente negativas foram estrategicamente plantadas para gerar simpatia e curiosidade. Estes são exemplos de implementação sofisticada das regras que discutimos. Para avaliar seu próprio progresso, desenvolva um checklist de auditoria estratégica. Pergunte-se: estou construindo influência real ou apenas métrica de vaidade? Minhas estratégias estão alinhadas com meus objetivos de longo prazo? Estou mantendo flexibilidade suficiente para adaptar quando o ambiente mudar? Lembre-se, o objetivo não é se tornar um sociopata digital, mas entender profundamente como o poder realmente funciona no mundo online para que você possa navegar essas águas conscientemente, ao invés de ser manipulado por outros que já dominam essas técnicas. Chegamos ao ponto crucial desta jornada pelas regras sombrias do poder digital. Você agora possui conhecimento que a maioria das pessoas prefere ignorar. Técnicas que são praticadas silenciosamente pelos manipuladores mais eficazes do mundo online. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. A resposta à pergunta que abriu este vídeo agora está clara. Algumas pessoas dominam as redes sociais porque operam com essas 6 regras sombrias, enquanto outras permanecem invisíveis por ignorar essas dinâmicas de poder. As 5 regras que revelamos transformam qualquer pessoa invisível em um player estratégico. A alavancagem de compensação que transforma generosidade em poder real, a ilusão de autoridade que constrói credibilidade através de curadoria estratégica, o motor de manipulação emocional que explora vulnerabilidades para maximizar engajamento, o espelhamento estratégico que cria falsas intimidades e a matrix de controle que eleva você de seguidor para criador de narrativas dominantes. Mas aqui está a realidade que ninguém quer discutir abertamente. Você vai encontrar pessoas usando essas técnicas contra você, quer você as use ou não. A questão não é se essas estratégias existem, é se você vai ser um player consciente ou uma vítima inconsciente. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se você tiver que escolher um ou outro. No mundo digital de 2025, poderíamos reformular isso. É melhor ser um manipulador consciente do que um manipulado inconsciente, se essas forem suas únicas opções.
No mundo digital de 2025, poderíamos reformular isso. É melhor ser um manipulador consciente do que um manipulado inconsciente, se essas forem suas únicas opções. Isso não significa que você deve abandonar toda a ética ou se tornar um predador digital. Significa que você deve entender profundamente como o jogo realmente funciona, para poder fazer escolhas conscientes sobre como quer jogar. Alguns de vocês vão aplicar essas técnicas integralmente, outros vão usar apenas elementos específicos que se alinham com seus valores, e outros ainda vão usar esse conhecimento principalmente para defesa, para reconhecer quando estão sendo manipulados e como se proteger. Todas essas abordagens são válidas, desde que sejam conscientes. A era da inocência digital terminou há muito tempo. Vivemos agora em um ecossistema onde influência é uma forma de moeda, atenção é um recurso escasso e percepção pode ser mais poderosa que realidade. Estes não são julgamentos morais, são simplesmente as condições do terreno onde o jogo é jogado. Agora você possui o que a maioria das pessoas nunca terá: conhecimento real sobre como o poder digital funciona. Você não é mais uma vítima inconsciente. Você é um player que pode escolher conscientemente como jogar o jogo. Sua vantagem estratégica está em aceitar essas realidades e desenvolver a sofisticação necessária para navegar elas efetivamente. Isso pode significar usar essas técnicas para promover causas em que você acredita, para construir uma carreira em seus próprios termos, ou simplesmente para proteger-se de manipuladores menos escrupulosos. A escolha é sua. Ética versus efetividade, autenticidade versus influência, conforto moral versus poder real. Mas agora, pelo menos, é uma escolha consciente baseada em entendimento real de como o poder digital realmente funciona. O conhecimento que compartilhei hoje não vai desaparecer se você ignorá-lo. Ele continuará sendo aplicado por aqueles dispostos a abraçar suas implicações. A única questão é se você vai estar entre aqueles que compreendem as regras do jogo, ou entre aqueles que são jogados por outros que as dominam. Se você quer dominar essas técnicas na prática, deixe um comentário contando qual dessas regras mais te impressionou e por quê. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de ser ignorado nas redes sociais. E se inscreva no canal para mais estratégias que a maioria prefere ignorar. Sua educação estratégica continua nos próximos vídeos.